Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que isso, hein? O Palmeiras foi eleito o melhor time do mundo. É, antes do Mundial. Eu vou explicar isso direitinho. E sobre a Copinha, o Palmeiras já ganhou algo muito maior do que o título. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que fase do Verdão, hein? Não bastasse ter vencido 2 Libertadores, no mesmo ano mais uma Copa do Brasil, ainda começa 2022 na disputa do Mundial de Clubes, tem Recopa pela frente, tem joia na base surgindo, e agora a Federação Internacional de História e Estatística, que é um órgão que faz as suas listas com os destaques do ano, desde 2014, fazia mensalmente desde 1991. Desde 2014, anualmente, e estabelece lá o ranking das melhores equipes da temporada passada, no que equivale a 1º de janeiro a 31 de dezembro. O Palmeiras, que já tinha ficado em segundo lugar para o Bayern de Munique em 2020, alcançou a maior pontuação e se tornou o melhor time do mundo por essa federação, que analisa, como eu disse, vários rankings anualmente e elegeu o Palmeiras como o melhor time do mundo. Isso baseado em números. Que coisa, hein? O Palmeiras, antes do Mundial, já foi eleito o melhor time do mundo. Alcançou a pontuação de número 322, seguido pelo Atlético Mineiro, Manchester City e o Chelsea. O Flamengo, o 5º colocado. Esse é o top 5 dos principais clubes de 2021. Realmente, né? Você ganhar uma Copa do Brasil que correspondia a 2020, mas ela foi disputada em 2021 e ainda 2 Libertadores num período de apenas uma temporada, é realmente para explodir a pontuação. A pandemia bagunçou um pouco o calendário, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Foi lá, conquistou os títulos e começa 2022 já com esse carimbo, com essa marca. Realmente é uma fase esplendorosa da equipe de Abel Ferreira e que pode ainda confirmar outras situações em 2022, como o próprio Mundial de Clubes, né? Vai disputar o 4º colocado nesse ranking, que é o Chelsea, de Thomas Tuchel, de Lukaku, de Thiago Silva. Ah, que coisa, hein? Mês que vem, a gente vai saber se o Palmeiras confirma, né, essa eleição, esse ranking de melhor time do mundo. Isso eu imagino que deve estar mexendo com a cabeça de todo torcedor. Como está mexendo com a cabeça de qualquer torcedor, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras tem uma marca, né, que é cantada, entoada pelos rivais, pelo fato do Palmeiras não ter conquistado ainda a Copa São Paulo. Como outras grandes equipes não conquistaram, o Grêmio, por exemplo, não tem a Copinha, mas o Palmeiras, especialmente pelos torcedores aqui de São Paulo, dos rivais, é muito provocado, né, por conta da ausência desse título. E o torcedor, aquele, né, mais consciente, sabe que, obviamente, a Copinha é a mais tradicional das competições de base. Agora, o Palmeiras tem Libertadores, tem todos os títulos de brasileiro, né, em todas as categorias, e tem uma base muito forte que, finalmente, né, depois de 2020, porque até então isso não acontecia, com jogadores sendo utilizados no profissional, ganhando muita valorização, inclusive benefício esportivo. Jogadores como Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, jogador de seleção brasileira, né, já convocado, enfim, entre outros, né, entre outros que aos poucos vão subindo e vão correspondendo e vão sendo utilizados e vão sendo alvos de clubes europeus e, enfim, finalmente a transição base, que sempre foi vitoriosa nos últimos anos, com o profissional está acontecendo muito agora no Palmeiras. E aí, gente, eu queria falar sobre, mais uma vez, né, sobre esse menino Endrick, porque o Palmeiras está na semifinal, vai encarar o São Paulo e atropelou o Oeste, que tinha eliminado o Flamengo sem os principais jogadores, mas estava avançando na competição e o Palmeiras simplesmente atropelou a equipe do Oeste. E esse menino Endrick, que foi titular, que não tem ainda uma sequência de jogos, porque durante a Copinha mesmo ele foi pro profissional, aí pegou Covid, ficou de fora alguns jogos, entrou no segundo tempo em alguns, foi preservado de outros. E o cara desata a fazer gols e golaços. E fora o que a gente nota dentro dos seus gestos técnicos, do seu posicionamento, do seu senso de espaço, da sua força física, com 15 anos. 15 anos numa categoria que vai até sub-21. E como eu já disse outras vezes, ele parece o adulto jogando com crianças, e não o oposto. A gente está nesse negócio há algum tempo, viu, gente? Eu, pelo menos, estou há 20.
no jornalismo. E acompanhando futebol há muito mais, né? Já tenho quarentinha. Não é todo dia que a gente vê isso. E é claro que, especialmente os rivais, né, eles colocam objeções do tipo, poxa, mas a gente já viu nomes assim surgirem na copinha e não renderem. Assim, menos, tá? Menos. A gente cita raríssimos casos de jogadores assim, com essa qualidade, essa expectativa tão jovem. O último foi o Neymar, com essa idade, com essa expectativa. Gabigol um pouco depois também. São raríssimos os jogadores que geram esse frisson nessa idade, fazendo o que o Endrick está fazendo. Raríssimos. A gente teve alguns exemplos, como por exemplo, muitos citam do Alexandre Pato, que foi levado para o Mundial do Inter com 17 anos. E vejam o que o Pato se tornou. Bom, mas aí eu quero argumentar o seguinte. O Pato, quando foi levado ao Mundial, deu certo. Ele ajudou o Inter a chegar na final. Ele fez o gol na semifinal, com 17 anos. Depois, o que aconteceu depois, não é culpa do clube. O jogador, obviamente, teve outras escolhas. E a gente não sabe o que pode acontecer com o Endrick, porque realmente 15 anos, até ele chegar no profissional, eu acho que não vai demorar muito, mas assim, até ele chegar na fase adulta, até ele amadurecer como jogador, muita coisa pode acontecer. Ele está numa fase crucial da adolescência, dos hormônios, das possibilidades, mas pelas informações que a gente tem, e obviamente isso pode mudar, porque ele é muito jovem mesmo. O que você fazia com 15 anos? É só você fazer esse exercício. E o jogador está sendo noticiado no mundo inteiro, pela imprensa estrangeira, pelo que ele está fazendo. Como esse gol de bicicleta que ele fez. Ah, foi sem querer. Foi sem querer. Você vê que ele nota exatamente onde está o goleiro, onde a bola está, onde ele está e o movimento que ele faz para encobrir o goleiro. É muito consciente o gol que ele faz, como todos os outros gols que ele fez. E alguns maravilhosos, do meio do campo, dando meia-lua no zagueiro, tocando por cima do goleiro. É inacreditável, com 15 anos. Então, é óbvio que muita coisa pode acontecer, mas pelas informações, o pai dele diz que ele está mais preparado do que os pais dele, inclusive. Então, se esse moleque mantiver a cabeça no lugar e tiver toda a estrutura e apoio que terá do clube, da sua família, provavelmente, Palmeiras, eu já posso dizer, descobriu um diamante, uma joia rara. E precisa, obviamente, lapidar. É óbvio que ele não está pronto, é óbvio que ele tem que aprimorar alguns fundamentos, só que o principal ele tem, que é talento. Talento e uma personalidade incrível, a ponto de encarar jogadores adversários que, como se nada fossem, né? Ele simplesmente atropela, passa por cima e faz o que tem que fazer. No jogo recente aí também ele entrou e 2 minutos depois sofreu um pênalti. Cara, é impressionante mesmo. Ele está enchendo os olhos a cada partida que a gente vê. Pode ser que o Palmeiras não vença a copinha, claro, vai enfrentar o time do São Paulo, muito bem treinado pelo Alex e com ótimos valores, Pedrinho, Vitinho, o Caio, o Natan lateral, o Beraldo zagueiro, enfim. Uma infinidade de bons jogadores e num time coletivamente muito bem montado, que virou para cima do Cruzeiro e que é um dos candidatos também a vencer essa competição. E eu não sei se isso conforta o coração dos palmeirenses, né? Porque se não vencer a competição, né, numa copinha em que o Palmeiras desponta como favorito, né, a musiquinha vai continuar, os rivais vão continuar cornetando, que o Palmeiras não tem copinha e tudo mais. Mas vamos combinar racionalmente que o Palmeiras já venceu essa copinha. Ele já ganhou aquilo que é mais importante. Ele está revelando, e eu não estou falando só do Endrick. Pô, tem o Giovani, tem o Garcia, o lateral, tem o Bicalho. Cara, tem muitos jogadores que inclusive já disputaram até o Brasileiro do ano passado, as 3 rodadas finais, quando o elenco principal estava de férias por causa do Mundial. Esses caras já estão prontos para subir. Mas o Endrick é o diferente. E o Endrick é um cara que vai valer muito dinheiro. E aí, isso, embora seja talvez o principal, né, para quem gere um clube, isso é secundário. O principal é o que ele vai fazer dentro de campo. O Endrick ainda vai dar muitas alegrias pro torcedor. Não, mas como é que ele vai lidar com o profissional? A marcação é diferente, a força física dos atletas? Não sabemos. E é claro que tem um período, né, para adaptação. O próprio Neymar tinha um outro estilo de jogo, mais jovem, mas quando ele chega, ele faz aquilo que faz no Santos, né? Porque o talento era preponderante. É o caso do Endrick.
Que se vai vingar, de novo, não sabemos. Muita gente compara com Lulinha, com outros jogadores que não decolaram. Isso é um segundo passo. Agora, hoje, é diferente. É diferente de quase tudo que a gente vê por aí. E aí, muita gente se questiona, como eu já questionei aqui, do Palmeiras levá-lo ou não para o Mundial. Não é a ideia do Palmeiras, até onde a gente sabe. O Palmeiras, inclusive, já enviou uma pré-lista, né, para o Mundial de 34 nomes, só vão 23, já tem muita gente para ser cortada, então é uma lista restrita. E levar o Endrick sem contrato é um risco, é uma preocupação, você preterir algum outro jogador dentro de um elenco já montado e já bem esquematizado, com confiança do Abel. Eu sei que não é simples, não é simples. Seria interessante pela experiência, e vai que, né? Depois, esse jogador, imagina, no currículo, botar que ele disputou um Mundial de Clubes com 15 anos, se ele entrar e for bem ainda, meu Deus, a valorização dele sobe demais. Mas eu falo também porque o Palmeiras está buscando um centroavante, né, um atacante. Eu não estou nem dizendo que ele comece como titular, que ele seja a solução, mas eu acho que seria importante para ele já mostrar isso, né, essa personalidade diante da principal competição que o Palmeiras vai disputar nessa temporada. A FIFA permite, mas o Palmeiras não pretende, pelo menos por enquanto. Agora, olha, eu já vi moleque bom surgir. E esse aí tá por enquanto, com toda a cautela necessária, mas sem ignorar o fato de que hoje trata-se de um potencial absurdo. Esse moleque a gente não vê todo dia. Não vê. E isso é incontestável. Isso a gente não pode negar. E aí? Que faz, hein, torcedor do Palmeiras? Comenta aqui, quero ouvir vocês sobre tudo isso. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!